Você já parou para pensar se realmente é livre? Não falo apenas de liberdade física, mas da sensação de controle sobre sua própria vida. Vivemos em uma época que nos faz acreditar que somos livres, livres para escolher, decidir e seguir o caminho que desejamos. Mas será que é isso mesmo? Ou estamos presos a algo invisível, disfarçado de conforto, distrações e rotina? Antes de continuarmos, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para clicar no botão de inscrição e ficar por dentro de conteúdos que podem transformar sua visão de mundo. A verdade é que, ao buscarmos prazer imediato e comodidade, muitas vezes entregamos, sem perceber, a nossa própria liberdade. A correria do dia a dia, as redes sociais e o trabalho nos deixam tão ocupados que mal temos tempo para refletir. Estamos realmente tomando as decisões que queremos ou apenas seguindo o que nos foi programado? Mas calma, existe uma solução. Despertar para essa realidade é o primeiro passo. Quando começamos a questionar e a perceber as correntes invisíveis que nos cercam, podemos recuperar o controle. E acredite, a verdadeira liberdade está muito mais ao nosso alcance do que você imagina. Você já ouviu a expressão preso sem perceber? É como se estivéssemos em uma jaula invisível, acreditando que somos livres, mas nossas escolhas já foram, de certa forma, influenciadas. Imagine que você está dirigindo por uma estrada, pensando que pode ir para qualquer lugar, mas percebe que há barreiras invisíveis te empurrando de volta para o caminho original. Essa é a essência da liberdade que vivemos hoje. Temos a sensação de escolha, mas muitas dessas decisões são moldadas por fatores que nem sempre notamos, como o que consumimos na internet, as notícias que lemos e os padrões que seguimos. Por exemplo, ao abrir o celular, você pode sentir que está no controle. No entanto, o que aparece na tela já foi cuidadosamente programado para capturar sua atenção. Não é à toa que você vê as mesmas notícias ou anúncios repetidamente. A questão é, você está realmente tomando decisões livres? Ou está apenas seguindo um caminho discretamente moldado para você? Reconhecer isso é o primeiro passo para conquistar a verdadeira liberdade. Não se trata apenas de liberdade física, mas de entender o que nos cerca e como isso influencia nossas escolhas. Você já se perguntou como seriam as sociedades de Orwell e Huxley se elas se encontrassem em uma sala? De um lado, temos 1984, a obra de George Orwell, onde o controle é claro e direto. Imagine um lugar onde você não pode fazer nada sem que alguém esteja te vigiando o tempo todo. A liberdade é arrancada de você e a tirania é evidente, como uma sombra constante sobre suas decisões. Agora, do outro lado, temos Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley. Neste cenário, a opressão não é visível, mas se disfarça atrás de prazeres e distrações. Pense em um parque de diversões brilhante e colorido, onde todos estão sorrindo e se divertindo. Você está cercado por festas, tecnologia e tudo que faz as pessoas se sentirem bem. Mas, e se eu te dissesse que mesmo nesse lugar alegre, as pessoas estão presas? Elas estão tão entretidas que não percebem que a verdadeira liberdade foi sutilmente levada. A chave aqui é a diferença entre controle por força e controle por prazer. Enquanto Orwell nos mostra uma tirania que te obriga a agir de uma forma, Huxley nos alerta sobre um futuro onde as pessoas amam sua servidão. Elas estão tão imersas em distrações que não sentem falta de suas liberdades. É como se estivessem em um sonho doce, mas esse sonho tem um custo. E aqui está o ponto crucial. Temos que ficar atentos. Se deixarmos de questionar o que nos faz felizes e o que nos é imposto, podemos acabar aceitando essa liberdade como verdadeira. Precisamos sempre nos lembrar de que, por trás de toda a diversão, pode haver um mundo que tenta nos controlar sem que percebamos.
Imagine que você está em uma festa incrível, com música animada, comidas deliciosas e jogos divertidos. Você se sente tão bem que esquece do mundo lá fora. Agora, pense, essa sensação boa que você tem é o que Huxley estava alertando em Admirável Mundo Novo. Em vez de usar força para controlar as pessoas, a sociedade pode usar prazeres para mantê-las felizes e distraídas. Pense em como funcionam as redes sociais. Elas são como aquele parque de diversões, repletas de estímulos. Sempre que você recebe uma curtida ou um comentário, é como se estivesse ganhando um doce. Essas pequenas recompensas fazem você voltar para mais. É fácil se perder nesse ciclo, não é? A cada notificação, você se sente mais feliz. Mas e o que acontece com sua atenção e sua liberdade? Huxley escreveu sobre um fármaco chamado Soma, que mantinha as pessoas satisfeitas, quase em um estado de euforia. Elas não questionavam sua vida, pois estavam sempre em busca da próxima dose de prazer. Hoje, embora não tenhamos o Soma como no livro, temos distrações modernas que desempenham o mesmo papel. Filmes, séries, jogos e redes sociais nos mantêm tão ocupados que esquecemos de refletir sobre o que realmente estamos fazendo com nossas vidas. A grande questão é, até que ponto você está no controle? Muitas vezes, ao buscar conforto e prazer imediato, deixamos de lado questões mais importantes sobre nossa liberdade e nossas escolhas. Huxley nos faz perguntar se, ao nos entregarmos a esses prazeres, não estamos, de alguma forma, abrindo mão da nossa própria humanidade. Então, aqui está o desafio. Como podemos usar nosso tempo de forma mais consciente? Que tal um desafio de desconexão? Reserve alguns minutos do seu dia para ficar longe do celular, desligar a TV e refletir sobre o que você realmente deseja. Essa pequena ação pode ser um grande passo em direção a recuperar o controle da sua própria vida. Vamos fazer uma viagem ao passado para 1938. Imagine um cientista chamado B.F. Skinner, que estava prestes a revelar um segredo sobre o comportamento humano. Ele descobriu que podemos moldar o comportamento das pessoas de maneira mais eficaz através de recompensas do que através de punições. Em vez de gritar ou castigar, você pode simplesmente oferecer algo que elas desejam e, assim, guiá-las para o que você quer que elas façam. Agora, traga esse conceito para o presente. Você já reparou como as plataformas de redes sociais funcionam? Cada vez que você recebe uma curtida ou um comentário positivo, é como se você estivesse recebendo uma pequena recompensa. Você se sente bem e, naturalmente, quer mais. Assim, você volta para a plataforma repetidamente, quase como se estivesse em um ciclo vicioso de gratificação instantânea. Isso é condicionamento operante em ação. Em Admirável Mundo Novo, Huxley usou a ideia do Soma como uma forma de controle social, mas hoje podemos ver esse controle em nossas interações cotidianas. As distrações que consumimos não são apenas para nos entreter, elas estão moldando nossas preferências e comportamentos, muitas vezes sem que percebamos. Quando estamos tão focados em buscar prazeres imediatos, deixamos de lado a capacidade de pensar criticamente e de tomar decisões conscientes. Pense em como é fácil se perder em um episódio de uma série ou em um feed de notícias. O tempo passa e você acaba consumindo conteúdo sem questionar se isso é realmente o que você quer ou precisa. E aqui está o ponto crucial. Quanto mais nos deixamos levar por essas recompensas, mais distantes ficamos do que realmente importa em nossas vidas. Então, o que podemos fazer? Começar a prestar atenção ao que consumimos. Que tal estabelecer limites para o uso de redes sociais ou programas de TV? Experimente substituir alguns desses momentos por atividades que realmente nutram sua mente e espírito, como ler um livro, meditar ou passar tempo com amigos. Ao fazer isso, você não só quebra o ciclo do condicionamento operante, mas também recupera o controle sobre suas escolhas.
Desconectando-se das distrações. Imagine que você está navegando em um rio tranquilo. O sol brilha e a brisa suave parece perfeita. Mas, de repente, você se vê em uma correnteza forte, sendo puxado para longe da margem. Essa correnteza representa as distrações modernas em que estamos imersos todos os dias. Elas podem parecer inofensivas ou até divertidas, mas nos afastam da realidade e das questões que realmente importam. As redes sociais, os aplicativos de mensagens, as séries intermináveis, tudo isso é como um ímã que atrai nossa atenção. Quando estamos tão ocupados consumindo essas distrações, é fácil esquecer quem somos e o que queremos realmente da vida. Lembra do soma que Huxley descreveu? Não é uma droga, mas de certa forma nos mantém tão confortáveis e entretidos que nos esquecemos de questionar o que está acontecendo ao nosso redor. O problema é que quanto mais tempo passamos nessa zona de conforto, mais difícil se torna enxergar as correntes invisíveis que nos prendem. É como se estivéssemos vivendo em um sonho, onde tudo parece bonito, mas não estamos cientes da realidade que nos cerca. A felicidade temporária que encontramos nas distrações pode nos impedir de lutar por nossas verdadeiras liberdades. Então, como podemos começar a nos desconectar dessas correntes? Uma estratégia eficaz é estabelecer momentos de desconexão intencional. Experimente passar um dia sem redes sociais ou apenas 1 hora por semana para refletir sobre o que é realmente importante para você. Faça uma lista das coisas que você ama, que trazem significado à sua vida, e comece a priorizá-las. Outro passo é cultivar a consciência. Pergunte a si mesmo: estou consumindo isso porque realmente quero ou porque estou sendo influenciado por algo externo? A autoconsciência é uma ferramenta poderosa que pode nos ajudar a retomar o controle sobre nossas vidas. Quanto mais conscientes formos, mais capacidade teremos de resistir às distrações que nos afastam do que realmente importa. Cultivando relacionamentos autênticos. Imagine que você está em uma festa, cercado por muitas pessoas. Algumas estão dançando, outras estão conversando em grupos, mas, mesmo assim, você se sente sozinho. Agora, visualize que, em vez de estar cercado por conhecidos superficiais, você está em uma mesa com amigos próximos, rindo e compartilhando histórias. Essa sensação de conexão genuína é o que muitos de nós estamos perdendo em meio à superficialidade das interações modernas. Em Admirável Mundo Novo, Huxley retrata uma sociedade onde as conexões humanas foram substituídas por relações utilitárias e passageiras. As pessoas se envolvem em interações rápidas, mas sem profundidade, e, infelizmente, isso acontece conosco hoje em dia. As redes sociais nos oferecem a ilusão de conexão, mas, na realidade, muitas dessas interações são superficiais e não alimentam nossa alma. Por que isso é preocupante? Porque relacionamentos autênticos são essenciais para o nosso bem-estar emocional e psicológico. Eles nos ajudam a nos ancorar na realidade e a nos proteger das ilusões que a sociedade cria. Quando nos cercamos de pessoas que realmente nos conhecem e se preocupam conosco, somos mais resilientes diante das pressões externas. Além disso, essas conexões profundas nos incentivam a questionar e refletir sobre nossas vidas. Então, como podemos cultivar esses relacionamentos autênticos? Primeiro, faça uma lista de pessoas que você realmente valoriza em sua vida. Pergunte a si mesmo: estou investindo tempo suficiente nessas relações? Às vezes, pequenas ações, como uma mensagem ou uma ligação, podem fazer uma grande diferença. Reserve um tempo para se encontrar pessoalmente com essas pessoas, mesmo que seja apenas para um café rápido. Além disso, pratique a escuta ativa. Quando estiver conversando, tente realmente ouvir o que a outra pessoa está dizendo, em vez de apenas esperar a sua vez de falar. Isso ajuda a construir uma conexão mais forte e genuína.
Esteja presente no momento, desligue o celular e faça da conversa uma prioridade. Por último, lembre-se de que relacionamentos autênticos exigem vulnerabilidade. Não tenha medo de compartilhar seus pensamentos e sentimentos mais profundos. Isso não só fortalece a conexão, mas também cria um ambiente onde a outra pessoa se sentirá à vontade para fazer o mesmo. A importância da educação crítica. Imagine um jovem sentado em uma sala de aula. Ele está cercado por livros e professores, mas sua mente está longe. Em vez de se sentir desafiado a pensar, ele se vê decorando fórmulas e datas apenas para passar em testes. Esse cenário é mais comum do que gostaríamos de admitir, e é exatamente aqui que reside o problema. Uma educação que não ensina a questionar e a pensar criticamente nos deixa vulneráveis ao controle social. Um sistema educacional tradicional muitas vezes se concentra em preparar os alunos para o mercado de trabalho, mas e quanto a prepará-los para a vida? A verdadeira educação deveria equipar as pessoas com as ferramentas necessárias para analisar, refletir e questionar o mundo ao seu redor. Quando não somos ensinados a pensar de forma crítica, nos tornamos alvos fáceis para manipulação e distrações. Pense na sociedade atual. Quantas vezes você já viu informações circulando nas redes sociais que não faziam sentido, mas que foram compartilhadas por muitos? Isso acontece porque as pessoas muitas vezes aceitam o que veem como verdade sem questionar ou verificar. É aí que entra a importância de uma educação crítica. Precisamos aprender a analisar as informações que consumimos, a separar fatos de opiniões e a entender a diferença entre o que é verdadeiro e o que é manipulado. Como podemos cultivar essa mentalidade crítica em nossas vidas? Comece a questionar tudo, mesmo o que parece óbvio. Ao ler uma notícia, pergunte-se: qual é a fonte? Existem outros pontos de vista sobre isso, e não hesite em procurar informações que desafiem suas crenças. O aprendizado nunca deve parar, e a curiosidade é uma das melhores ferramentas que temos para resistir ao controle social. Além disso, é fundamental que a educação não seja apenas sobre memorização. Conversas significativas, debates e projetos que incentivem o pensamento crítico são essenciais. Se você é pai ou mãe, incentive seu filho a expressar suas opiniões e a discutir diferentes pontos de vista. Isso não só promove uma educação mais rica, mas também prepara as novas gerações para resistir à manipulação. A coragem de resistir. Agora, imagine que você está em um caminho tranquilo, mas de repente avista uma bifurcação. Um caminho é iluminado, suave e confortável, enquanto o outro é escuro, irregular e cheio de desafios. Esse último representa a resistência às tentações que nos puxam de volta à servidão prazerosa. A escolha entre seguir o caminho mais fácil ou enfrentar o desconforto exige coragem. E essa é uma habilidade vital que muitos de nós precisamos cultivar. A verdade é que a liberdade muitas vezes vem acompanhada de sacrifícios. Como Huxley nos alertou, é tentador se acomodar em uma vida onde as distrações e os prazeres superficiais nos mantêm ocupados e conformados. No entanto, essa conformidade pode ser uma armadilha. Aqueles que aceitam a servidão prazerosa podem sentir-se felizes à primeira vista, mas, no fundo, estão renunciando à sua humanidade e liberdade. Para resistir a essa armadilha, precisamos de coragem. A coragem de enfrentar verdades que preferiríamos ignorar. Muitas vezes, isso significa encarar a realidade de que o mundo não é tão perfeito quanto parece e que as escolhas que fazemos têm um impacto em nossas vidas e nas vidas de outros. Podemos precisar questionar nossas próprias crenças e valores, e isso pode ser desconfortável. Como podemos cultivar essa coragem? Comece dando pequenos passos.
Enfrente as verdades que você tem evitado. Pergunte a si mesmo: o que eu realmente valorizo? Estou vivendo de acordo com esses valores? Às vezes, a reflexão pode revelar áreas em que estamos apenas seguindo o fluxo, em vez de escolher conscientemente nosso caminho. Outra maneira de desenvolver coragem é encontrar apoio em comunidades que valorizam a autenticidade e a resistência. Compartilhar suas lutas e ouvir as experiências dos outros pode ser poderoso e motivador. Quando nos unimos em torno de um propósito comum, a coragem se torna mais fácil de cultivar. E lembre-se, a resistência não precisa ser um ato heróico. Ela pode ser uma série de pequenos atos diários de autenticidade e integridade. Cada vez que você escolhe o caminho menos confortável, mas mais verdadeiro, está dando um passo em direção à liberdade. A luta pela liberdade e autenticidade. Ao longo de nossa jornada, exploramos as correntes invisíveis que nos prendem em uma prisão disfarçada de liberdade. Discutimos como muitas vezes acreditamos estar livres, quando na verdade somos guiados por distrações e prazeres superficiais. A verdade é que viver de forma autêntica e significativa exige mais do que conforto. Requer reflexão, coragem e o desejo de questionar. Vivemos em um mundo onde a facilidade e o prazer imediato nos cercam, tornando a resistência um ato de coragem. Mas como vimos, essa resistência é possível. Cultivar relacionamentos autênticos, buscar uma educação que nos ensine a pensar criticamente e ter a coragem de enfrentar verdades desconfortáveis são passos essenciais em direção a uma vida mais plena. A escolha de lutar pela nossa liberdade e autenticidade não é apenas por nós, mas também pelas futuras gerações. O legado que deixamos será moldado pelas decisões que tomamos hoje. Você está disposto a abraçar essa luta? Está pronto para despertar e se libertar das correntes invisíveis? Lembre-se, a verdadeira liberdade é uma conquista diária. Cada pequeno passo conta. Ao cultivarmos relacionamentos significativos, desafiar o status quo e enfrentar as verdades desconfortáveis, estamos não apenas transformando nossas vidas, mas também impactando o mundo ao nosso redor. Junte-se a essa luta. Se cada um de nós escolher resistir às tentações e buscar uma vida autêntica, podemos, juntos, construir um futuro onde a liberdade não é apenas uma ilusão, mas uma realidade. Antes de fechar esse vídeo, quero te fazer um convite importante. Se você chegou até aqui, é porque, assim como eu, você busca ir além do óbvio, entender as dinâmicas invisíveis que moldam a nossa realidade e questionar o que muitos aceitam sem pensar. Então, se esse conteúdo te trouxe novos insights, não esqueça de se inscrever no canal. Aqui, a gente continua essa jornada de descobertas e reflexões. E mais, deixe o seu like para que esse tipo de conteúdo chegue a mais pessoas que, como você, estão dispostas a ver o mundo por outra perspectiva. E claro, compartilhe sua opinião. Nos comentários, eu quero saber o que mais te surpreendeu nesse vídeo. Você sente que estamos presos a essas distrações ou acredita que há um caminho para a liberdade? Sua interação faz toda a diferença e juntos podemos continuar questionando, refletindo e resistindo às armadilhas do conformismo. Então se inscreva, curta e comenta aqui embaixo. Eu leio todos os comentários e quero muito saber o que você pensa sobre tudo isso. Até a próxima.